A Bíblia, ela fala muito sobre família, mas ela não começa pelas famílias que deram certo. Ela começa pelas famílias que quebraram, pelas que erraram, pelas que precisaram recomeçar. Talvez por isso ela seja tão atual. A Bíblia nunca condiciona a paternidade à estabilidade do casamento. Ela condiciona a responsabilidade contínua. Ensina a criança o caminho que se deve andar. Provérbios 22, verso 6. Ensinar não é um evento, é um processo. E processos não se encerram quando a vida muda de forma. O divórcio, ele pode ter separado a casa, mas não separa o chamado. Depois do divórcio, muita coisa vira cálculo. Tempo, agenda, distância, energia emocional. Mas a Bíblia, ela trata a presença como decisão moral, não como conforto. Efésios capítulo 6, versos 4. Pais, não provoquei vossos filhos a ira. Provocar também é ausência emocional, é estar longe mesmo estando perto. Criar exige intenção, exige disposição para continuar aparecendo, mesmo quando não é fácil. Mesmo quando a relação com o outro adulto ela fica difícil, fica ferida. Aqui entra a parábola do filho pródigo. Jesus ele poderia ter escolhido qualquer outra história para falar de paternidade, mas ele escolheu uma história de ruptura familiar. Um filho que sai de casa e um pai que permanece. O filho ele pede a herança em vida, um gesto que culturalmente equivalia-se a dizer: eu prefiro meus bens do que a sua presença. E o pai? O pai permite. E isso é profundo, porque paternidade bíblica não é controle absoluto. É amor que respeita escolhas, mesmo quando elas doem. O pai, ele não impede o filho de ir, mas ele também não vai junto para validar o erro. Ele deixa partir, mas não deixa de ser pai. Isso fala muito com os pais divorciados, os pais separados, porque muitas vezes o pai ele não controla mais o ambiente do filho, mas ele continua responsável pelo vínculo. O pai da parábola ele não persegue, não manipula, não desaparece. Ele espera. E esperar na Bíblia não é passividade, é vigilância. A Bíblia diz que o pai ele via o filho de longe. Isso significa que ele olhava, talvez todos os dias. Ele não sabia quando o filho voltaria, mas ele estava preparado para reconhecê-lo. Isso é paternidade madura. Não desistir do filho, mesmo quando ele se afasta, mesmo quando ele erra, mesmo quando ele escolhe caminhos difíceis. Quando o filho volta, o pai ele não começa com um sermão, ele começa com um abraço. Ele corre, algo impensável para um homem daquela cultura. Ele se expõe, ele se humilha socialmente. Por quê? Porque paternidade bíblica prioriza restauração e não punição. Isso não significa ausência de limites. Significa que o vínculo ele vem antes da correção. O pai ele não pergunta onde o filho esteve. Ele não lista prejuízos, não cobra justificativas. Ele restaura a identidade antes de discutir o comportamento. Sandálias, anel, roupa nova. Ele diz sem palavras: você errou, mas continua sendo meu filho. Quantos pais de filhos separados precisam ouvir isso, mesmo quando eles não sabem pedir? O pai da parábola, ele não venceu o filho pela força, ele venceu pela constância. Isso ensina algo poderoso. Pai não é quem controla todos os passos. Pai é quem permanece disponível para o retorno. Depois do divórcio, o filho ele precisa saber: meu pai ele continua sendo meu porto seguro. Mesmo que eu não esteja lá todos os dias, mesmo que eu erre, mesmo que eu me afaste. A Bíblia não chama pais perfeitos, chama pais fiéis. Fiéis aos vínculos, fiéis à presença, fiéis ao chamado. A Bíblia, ela entende a fragilidade humana, mas não relativiza a responsabilidade paterna.
O divórcio, ele pode ter encerrado o casamento, mas diante de Deus, o papel de pai permanece intacto. Porque filhos, eles não precisam de pais ideais. Eles precisam de pais que não desistam, pais que esperem, pais que abracem, pais que permaneçam. É por isso que esse canal existe. É por isso que esse livro está sendo escrito. Não para acusar, mas para lembrar que paternidade não acaba quando a família muda de forma. Ela só exige mais intenção.